Olá pessoal, paz do Senhor. Hoje estamos aqui com os líderes da UMAD para apresentar para vocês um novo projeto da UMAD que a gente está com muita novidade para vocês. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa boa tarde. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse novo projeto que a gente está iniciando aí, né? O nosso podcast, o UMADcast. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre tudo que vai rolar. Bom, eu acho que esse projeto é um projeto muito interessante, que todo mundo está muito empolgado, é uma novidade, né? Algo que é muito novo aqui para nós, né? Aqui na nossa igreja é uma coisa que ainda não teve, e na nossa região também, né? Então, eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta que vai contribuir tanto para a evangelização desses que estão aqui próximo da gente, em nossa cidade, em região, tanto aqueles que estão longe, né? Então, hoje as ferramentas de internet, elas são usadas de tantas formas que a gente não tem nem ideia, né? E às vezes a gente negligencia usar essas ferramentas que a internet nos dá, que a tecnologia está nos dando, para usar em prol do reino de Deus. Então, são coisas que às vezes basta uma prioridade, igual nós aqui tivemos essa ideia, né? O grupo de mídia aí, o departamento de mídia da UMAD teve essa ideia genial. Eu creio que também algo que provém de Deus, né? Da parte de Deus, no coração do pessoal da mídia. E a gente às vezes tem tanta coisa que a gente faz no nosso dia a dia, a gente consome tanto tipo de conteúdo, a gente consome tanto podcast que tem nesse Brasil nosso, que hoje o podcast ele aposentou as rádios praticamente, né? Então, ao invés de às vezes a gente parar um tempo e deixar Deus falar aos nossos corações para que nós possamos usar essas ferramentas em prol do reino dele, a gente fica às vezes meio que num sono, mas não, houve um despertamento, né? Deus tocou no coração de alguém, que foram várias pessoas, e teve essa ideia tão maravilhosa, e muita gente se engajou, né, nisso, para que a gente estivesse aqui hoje, gravando o primeiro episódio. Amém. Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia, de onde que partiu, como que tudo foi acontecendo. Bom, como Elias disse, eu acredito que foi algo que veio de Deus, né? Mas já na última liderança, inclusive, já foi falado sobre isso. Mas até então o projeto inicial veio da rádio, né? A UMAD, ela teve um tempo fazendo alguns programas na rádio, mas a gente percebeu que o foco, né? O nosso público não ouvia, né? E então eu até falo, né, que o Espírito Santo ele é perfeito em tudo que faz, né? Hoje, quando nós olhamos para a equipe de mídia da UMAD, ela tem se destacado aqui na região e também, claro, aqui dentro da cidade, porque o nosso criativo é muito forte, né? E eu até falo muito para vocês, né, para as meninas, em relação ao quanto nós somos gratos às pessoas que Deus trouxe para cá. E quando nós falamos disso, a gente entende que foi algo coletivo que fluiu de maneira natural, né? A liderança da mídia se engajou nesse tema, interessou por isso, porque o nosso Instagram começou a tomar uma proporção que a gente não esperava, né? E o foco delas em alcançar pessoas através da mídia, como diz o Elias, é algo que hoje é uma ferramenta para a igreja, precisa ser uma ferramenta, porque nós, como Elias disse, nós consumimos tantas coisas desnecessárias, né? Que muitas vezes não edifica o espírito, né? E elas olhando e entendendo isso, elas chegaram em nós, né? No momento assim, que a equipe estava muito bem engajada, como permanece engajada, e deram essa sugestão. Até então, a primeira ideia seria para fazer nesse ambiente da rádio, só que no momento de comunhão, como as coisas na maioria das vezes acontecem na UMAD, a gente tinha uma ideia, um projeto que até então parecia algo impossível, que era a gente ter uma sala adequada para isso, né? Os equipamentos, né? Só que eu me lembro que quando a gente se reuniu ali naquele momento de comunhão, que foi muito bom, inclusive foi algo de Deus, a gente já criou essa ideia, né? Você fez o projeto, as meninas estavam super ansiosas, né? E aí eu falei, não, então vamos focar, vamos criar, né, uma sala, um lugar adequado para a gente fluir nesse projeto. Quando a gente olhava para a realidade da nossa igreja, para a realidade da sala, a gente fala, gente, né? Mas aí quando a gente mandou no grupo, que é algo também que eu tenho enfatizado bastante sobre a mocidade, né? Eu lembro que eu mandei assim, gente, nós temos um projeto,
Nós temos uma meta a cumprir, mas nós precisamos de vocês. E aí os jovens começaram a engajar nessa ideia, apoiaram a ideia, a equipe de mídia começou de maneira criativa, fazer com que tudo fluísse muito bem, e hoje a gente está aqui na sala, né? E é muito interessante que nós, como liderança, a gente olhando a maneira como Deus trabalha, né? Porque nós somos abençoados em tudo. Então, desde a mesa, aos microfones, as letras, as tintas, tudo veio de Deus através de pessoas que o Senhor trouxe para nos abençoar. Porque a gente entende também que Deus, ele ergue pessoas para caminhar com a gente. Então, Deus, ele tem sido perfeito nisso. E à medida que nós permanecemos em união, eu falo que a UMAD hoje ela é uma engrenagem que tem funcionado muito bem, né, conduzida pelo Espírito, né? Eu estava hoje meditando, até eu sabia que eu estaria aqui falando sobre isso e pensando, o que eu vou falar, né, sobre essa ideia do podcast? Olhando para Itajá e para a UMAD, que é algo que eu converso com os meus líderes que caminham comigo, é improvável, né? É improvável olhar e ver onde a UMAD ela está hoje como um corpo, né? A comunhão, o nosso contexto de família mesmo, que é ser família. A gente olha e fala, gente, tipo, um podcast Itajá, né? Mas nós cremos porque nós estamos vivendo, né, milagres dia a dia e entendendo o que Deus tem feito no nosso meio. E essa é a nossa proposta, de que as pessoas entendam, né? Nós vamos fazer mais vídeos falando sobre isso, inclusive. Mas hoje a gente olha, a gente vê que as pessoas, os jovens mesmo, a UMAD, né, todos os departamentos, a nossa diretoria, ela tem se empenhado com excelência para fazer tudo da melhor maneira possível. E o que eu acho mais interessante, que hoje eu estava meditando e lembrando do livro de Atos, né? Que na época a igreja vinha, né, e depositava tudo aos pés dos discípulos, né? Tanto ofertas financeiras, né, a mão de obra dos trabalhos, e hoje eu vejo que nós temos vivido isso. E o nosso foco é realmente isso, levar para fora das quatro paredes o que é viver em família, o que é viver com Deus, caminhar, né, em união, né, e claro, alcançar pessoas, né. Acho que uma das coisas que é o diferencial da UMAD é a questão do fluir no espontâneo. E que às vezes a gente senta, faz reunião, já participei de muitas reuniões ao longo da minha estadia na UMAD, que é muitos anos, que a gente quer, tipo, projetar alguma coisa durante um ano e às vezes a gente não consegue tirar do papel, né? Porque não é aquela coisa espontânea que surgiu, que desceu para o coração de muitos, que isso é importante, né? Estar não só no coração dos líderes e do líder, precisa estar no coração do grupo, né? E foi o que aconteceu aqui com o podcast, né? E é uma coisa que eu fico muito feliz de ver acontecendo, porque também a gente já sofreu muito descrédito, né? Nós mesmos, às vezes, não colocava crédito suficiente, que a gente tinha potencial para fazer algumas coisas. E não agora, estou falando isso, ao longo dos anos, eu já vi muita gente descredibilizar o trabalho da UMAD, né? Porque é de uma cidade pequena, é um grupo pequeno, e aí alguém fala, não, vocês estão querendo fazer algo que é de uma cidade grande. Vocês querem fazer algo que é de uma igreja grande. A nossa igreja não é, entendeu? Coloca descrédito no trabalho que você quer fazer pela realidade onde você está. E esse momento da UMAD que a gente está vivendo, a gente tem provado que isso não existe. O que Deus quer fazer na minha vida, na vida de você, na vida de quem está assistindo, é independente do lugar aonde você está, né? E eu comecei a ter essa compreensão quando eu li aquele livro Enraizado, né? Que Deus te coloca naquele local e é para você desenvolver a obra de Deus naquele local. E Deus tem trazido pessoas para o UMAD e colocado elas na nossa vida, na vida da UMAD, para desempenhar um trabalho para Deus aqui nesse local. Então, a gente não pode querer falar o que Deus vai fazer e o que não vai fazer pelas circunstâncias. Deus é poderoso para fazer todas as coisas, independente do lugar onde está. E agora, antes da reunião, eu estava lendo, né? Que eu pensei, eu preciso dar uma palavra com relação à Bíblia, né? E eu estava lendo sobre o ID, que é algo que o ID de Jesus por muito tempo a gente entendeu que era você ir, né, fisicamente, e isso é importante, nada substituir você pregar o evangelho fisicamente, estar no local, mas o que a UMAD está fazendo hoje é sair da região, além de sair das quatro paredes, ele está saindo do seu local de estabelecimento, com o podcast, saindo do seu local, do seu CEP, né, do seu CEP. Está
rompendo divisas. Sim, deixa eu só fazer um adendo ao que a Melry disse a respeito do nosso projeto inicial. Eu sou conhecida por ser uma das pessoas mais ansiosas que tem dentro da UMAD. E quando ela me mandou mensagem, que a gente estava num momento em comunhão, ela me mandou mensagem, pediu para eu ir lá, que ela falou que a gente teria que adiar um pouco o projeto para a gente fazer com excelência. Eu tive que entrar em oração, porque eu sou muito ansiosa. De fato. E eu falei assim, gente, eu não vou conseguir esperar, eu estou muito ansiosa, mas realmente valeu muito a pena. Sim. Porque isso aqui superou nossas expectativas e a gente está muito empolgado com a ideia, com tudo que vem acontecendo. Então, vai ser uma coisa abençoada, isso tenho certeza. E aqui tem muita oração, tem muita conversa, muita reunião, muito planejamento. Então, vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. E claro, eu acho que é algo que a gente precisa evidenciar, né? Hoje, Deus, ele nos proporcionou um pastor que ele olha para a juventude como olhar mediante a um propósito mesmo, né? E nos dá essa liberdade, né? Que eu acho muito interessante, assim. É um pastor que realmente abraça, né? Entende o nosso anseio, muitas vezes dessa maneira até espontânea, às vezes. Eu acho até engraçado, Elias, que todas as vezes que eu vou falar para ele de um evento, ele fala assim, tá na agenda do campo? Olha lá, vê se tem uma data, né? Se tiver, pode fazer. Por quê? Porque nós fluímos assim. Nada é planejado, às vezes, a longo prazo, né? Você falando dessa questão, e eu evidencio que a equipe de mídia é muito ansiosa, só que assim, porém, muito criativa, né? Vocês conseguem dar esse lugar assim para criar de maneira muito rápida, muito prática e fazer a coisa acontecer, né? E quando eu falei dessa questão da gente fazer com excelência, eu confesso para você pontuando, que eu achava que ia ser para, tipo assim, até o final do ano. Lembra que a gente falou assim, não, até a EBJ tá pronto, né? Que nós temos esse planejamento aí para a escola bíblica nossa desse ano. E olha só, né? Não foi tanto. De qualquer forma, as coisas aconteceram muito rápidas ainda, né? Então eu olho o agir de Deus nisso, porque parece que quando a gente se posiciona, Deus vai e dá todos os suprimentos necessários. Deus fala, não, vai que eu tô com vocês, né? E aí Deus levanta pessoas que às vezes nos procuram e falam, o que vocês precisam, né? Pra fazer isso acontecer. E aconteceu muito isso, nesse projeto. Isso, o tempo todo, né? O nosso dia a dia hoje, a gente tem vivido isso, né? E conta um pouquinho pra gente a mais, né? Vocês falaram muita coisa, mas vamos completar mais um pouquinho sobre o objetivo do nosso projeto, o objetivo do nosso podcast. Então, o objetivo é os melhores possíveis, né? A gente quer divulgar a palavra de Deus, quer divulgar também os trabalhos da UMAD, quer trazer para próximo, né? O que o podcast faz é trazer para próximo aquilo que está dentro de quatro paredes. Então, aqui, por exemplo, a nossa cidade, tem gente que mora aqui a vida toda e nunca veio aqui, né? Nunca teve uma abertura para vir aqui na nossa cidade. Então, quem sabe com o podcast, ele vendo as entrevistas, vendo as reportagens, tudo que vai ser falado, comentado, debatido, tem uma abertura para essa pessoa ter o conhecimento de Jesus, ter o conhecimento da palavra de Deus, quebrar algumas barreiras, né? Trazer para próximo as pessoas que às vezes estão longe, divulgar também todos os trabalhos da UMAD e demonstrar o tanto que Deus tem feito para nós aqui na nossa igreja, não só na UMAD, mas em todos os departamentos da nossa igreja, tudo que Deus tem feito, que tem sido maravilhoso, tem sido muito grande, tem sido além das nossas expectativas. E eu creio que muita gente vai ser impactada, né, com o que vai ser dito aqui, com o que vai ser conversado, porque nós temos algo a contribuir com a sociedade. Nós temos algo a falar para as pessoas que ainda não ouviram sobre o amor de Jesus. Nós temos algo que está em nosso coração que nós queremos compartilhar. Então é isso que a UMAD tem sido feito, tem fazido ao longo dos tempos. O que a UMAD geralmente faz? A pessoa geralmente ela chega na igreja com receios, né, com certos preconceitos, feridas, né, feridas, às vezes situações que constrangeram ela. E a UMAD tem feito da seguinte forma: ela abraça a pessoa mesmo antes dela fazer uma escolha real por Jesus. Ela não fez uma escolha real por Jesus ainda, mas a UMAD abraça a pessoa. E com o desenvolver dos dias, com o passar dos dias, essa pessoa entende o que é seguir a Jesus. Entende o que é estar em comunhão com os irmãos. Aí ela faz uma escolha real sobre Jesus. E é aí que o podcast vai entrar. É interessante isso. Olha, eu ansiosa te cortando. Sabe o que eu pensei aqui agora? Olha como Deus é perfeito, né?
Qual é a frase que vocês têm usado na mídia? Vinde e vede. E nós caminhamos assim, né? Eu inclusive, fui uma pessoa que fui... Tá o Elias aqui do meu lado, não é puxando saco, tá? Mas eu falo, eu fui abraçada quando eu me sentia improvável, né? Eu tava esses dias conversando com a nossa outra líder sobre isso, inclusive. Que é muito sobre você abraçar a pessoa e falar, vem cá, vai, usa os seus dons, né? Pra que Deus te chamou? Vamos lá, eu quero caminhar com você, mas venha e veja na minha vida o que eu tô vivendo. E eu acho que caminhar com Deus é isso. É interessante o Elias falar sobre isso, porque é sobre você... o discipulado fala muito sobre isso, né? A gente vive aqui todos os dias na UMAD a prática disso, e o que nós temos tentado é gerar essa cultura de que todos são responsáveis pela alma que está chegando. Não é só eu, Elias, Eliade, não. Todos. Você precisa caminhar com a pessoa, porque é muito mais fácil eu caminhar com alguém e ver Deus na vida dela, né? Então venha e veja, caminhe comigo que eu vou te apontar para Cristo. E a mídia também, ela tem vivido isso, né? A camiseta de vocês, né, é sobre isso, porque é isso que a gente quer evidenciar. Venha e veja como é viver em família, como é caminhar com Deus, como é ser transformado por Deus, né? E esse é o grande propósito, e eu falo que é o grande diferencial da UMAD, que todo mundo que chega fala, não, vocês me abraçaram. E nós temos isso, né? Nós nos consideramos como família. Famílias têm problemas, famílias têm dificuldade, mas não deixa de ser família. Família, quando você tem um problema com o seu familiar, todos nós temos famílias, né? E quando você tem um problema com ele, às vezes, alguma situação, você não elimina ele da família. Não. Você não vai chegar naquele irmão chato que você tem e falar, não quero, você não vai fazer parte da minha família mais. Não pode? Não pode. E na UMAD é assim também, a gente está crescendo junto, né? É uma família. Às vezes pode acontecer de ter alguém que tem alguns entendimentos, mas é resolvido logo. Isso é crescimento, isso é desenvolver. A gente vê isso nas cartas do apóstolo Paulo, né? O crescimento na maturidade. Paulo fala sobre você crescer, desenvolver como cristão, ser um cristão maduro, deixar de ser um cristão, né, infantil, para você crescer. Então isso é importante, é o que a UMAD tem feito ao longo desses anos. E agora vamos falar um pouquinho da formulação, estruturação, de tudo, como tudo aconteceu, desde lá do início. Você falou que o projeto inicial era a gente continuar na rádio, sim, né? As meninas tinham esse Isso, propósito. aí a gente expandiu esse projeto com toda uma estruturação. Como que tudo aconteceu? Muito pó, muita poeira e muita sujeira. Eu acho que Eu vou colocar uns vídeos para o pessoal ver. É interessante porque, igual eu falo, desde a mesa, a pintura, né? Todos foram irmãos da igreja. Desde o projeto. Jovens, desde o projeto. A planta né? A inicial. planta, tudo. Inclusive, né? Nossa arquiteta aí. Designer. Isso. As meninas, a criação da mídia também em relação às ideias, né? O Elias até falando, e vocês fluem muito bem nisso. E assim, eu acho interessante também que todos nós, desde a liderança até a mídia, nós somos abertos, muito abertos a opiniões, né? Nós nós damos essa abertura uns para os outros de opinar, de falar, de criar juntos. Então hoje o que nós estamos vivendo é a identidade da UMAD, não é da Melry, não é do Elias, da Eliade, nem só da mídia, é a UMAD, né? Que a gente sempre fala isso, nós somos a UMAD. Então, desde da criação de tudo aqui. Todos cooperaram, deram ideias, colaboraram, né? Do pó, né? Até o Elias no dia, os meninos trabalharam bastante. E são coisas assim, que para trazer para a realidade do dia a dia. Coisas do tipo, saiu do serviço 6 horas, todo mundo trabalhando, e vamos à noite lá fazer o negócio acontecer. Então... alguns irmãos ofertaram, alguns irmãos da igreja, né, que não fazem parte do departamento da mocidade também contribuíram, desde a mão de obra a tudo, né, ao financeiro, e realmente foi isso, a gente olhar e falar, não, nós precisamos do nosso espaço, da nossa identidade, né? Como que nós vamos começar o podcast? Não, então vamos fazer uma sala com a nossa identidade.